Um coração ensinável, na prática, ele envolve, primeiro, você ouvir. Mas antes da gente se aprofundar nisso, vou dar um contexto geral. O coração ensinável, eu diria, por definição, que ele é a sua capacidade de ser humilde em aprender de forma mais prática. Mas existe um passo antes nessa capacidade de aprender. Mas principalmente, ele também, e o resultado disso, na realidade, ele vai ser uma possibilidade de aprendizado, de crescimento e de alcançar tudo que você almeja de forma muito mais rápida, certo? Ter um coração ensinável e ter essa postura de sempre estar aberto para o aprendizado envolve um risco que muitas pessoas elas acreditam que é um risco na realidade, que é de você ouvir desaforo, fazer coisas que não fazem sentido. Não, por que que eu vou ouvir aquela pessoa? Ela vai me dizer algo, não sei, né? Já vem com preconceitos, pré-julgamentos. Mas ter o coração ensinável não se trata de você obedecer cegamente tudo, mas estar aberto a ouvir para então depois refletir, meditar, para discernir o que é bom e o que não é, ficar com o que é bom e depois rejeitar e descartar aquilo que não faz sentido para você. Aí que tá. Muitas pessoas elas vão dizer: "Eu aceito", mas cara, ter um coração ensinável vai além de você ouvir da forma como você gosta. Por muitas vezes eu ouvi coisas, verdades, ensinos de pessoas que estavam gritando e me xingando. E aí, talvez você que esteja vendo, ouvindo isso, vai dizer: não, isso aqui eu não tolero. Então vou continuar com o coração não ensinável, mas isso eu não tolero. Não vou deixar ninguém falar comigo desse jeito. Tá tudo bem. Mas justamente o coração ensinável envolve de você conseguir ouvir, inclusive daquela pessoa que você já tem um preconceito. Compreende? E novamente, não é sobre você acatar tudo que o outro disse, mas é sobre conseguir tirar o melhor da outra pessoa. Porque, sei lá, mano, às vezes a pessoa tem as suas questões. Claro, isso não justifica, isso não, vamos dizer, até pode justificar o ato da pessoa, mas não justifica a minha permanência em concordar tipo, ficar refém daquela situação. É óbvio que não. É óbvio que não. Mas, cara, já teve vezes com amigos, com os meus pais, com chefes, que eles falaram coisas pra mim que na hora doeu muito. Depois de um tempo, inclusive teve coisas, inclusive que depois de meses, que ao eu refletir, meditar novamente naquelas questões, apesar de não concordar no sentido de não tomar pra mim como bom parte do que a pessoa disse, quando eu fui olhar realmente para o que ela me disse, tinha muitos aprendizados ali. Mas por não ter conseguido acatar nada, não ter esse coração ensinável, eu não consegui usufruir de nada que a pessoa me disse, porque eu estava com o coração fechado para isso. Então, ter esse coração ensinável envolve tê-lo em qualquer circunstância. Dizer que você tem um coração ensinável, mas uma pessoa que você já tem um preconceito de algo, uma pessoa que você, da forma eventualmente que ela fala com você, você ficar sempre com bravo e etc, né, bravo, magoado e não conseguir extrair nada de bom do que aquela pessoa transmitiu para você, é perder muito. E então percebe que esse coração ensinável, até dos exemplos que eu dou, envolve não somente de você ter a consciência de que você pode aprender com o outro, né? Porque a consciência por si só não leva a lugar nenhum, você saber o que você precisa fazer. Mas também envolve a ação de você aplicar isso,
de ouvir o outro. Né? Então a gente tem muito hábito de dizer sobre entrar no ouvido e sair pelo outro. Né? Muitas pessoas falam a diferença de escutar entre escutar e ouvir. Escutar, né? Você só tá lá passivo, mas ouvir é você prestar atenção, você realmente meditar no que o outro está dizendo, você se questionar, você interagir. Então, seja o que a gente quiser utilizar, né? Mas esse ouvir mesmo, atentamente, meditar sobre o que o outro disse, refletir, é o cerne desse coração ensinável. Separei uma passagem aqui, ó, Provérbios 2, versículo 1 ao 5. Diz: Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, ó, verso 2: Se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, se procurar por sabedoria como se procura prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer ao Senhor e achará o conhecimento de Deus. Então, olha só o que ele diz: se der ouvidos à sabedoria. Então, o sábio, inclusive, por exemplo, em Provérbios tem uma passagem que diz: o sábio é aquele que aprende com o erro dos outros. Então, essa parte de sabedoria envolve geralmente, primeiro, você ter essa capacidade de ouvir. Entende? Essa capacidade de humildade de ouvir. E você não precisa se preocupar com o que você irá ouvir num sentido literal, sabe? Novamente, não é que você vai, então posso ficar no meio de amigos que só ficam falando coisas que não condizem com os meus princípios e os meus valores. Não significa isso. Entende? Ter um coração ensinável, novamente, existe ali algo que é possível de ser aprendido, porque eventualmente você já teve nessa roda uma, duas vezes, para você saber do que eles falam. Percebeu que não tem, discerniu que não tem, não precisa ficar. Como você compreender a diferença? Que nem você teve numa situação que, apesar de você ter aprendido coisas com a outra pessoa que você te magoou, não te fez bem, etc., e não é uma relação saudável entre que deve ser comunicado dessa forma, se aprendeu, beleza. Você não precisa manter nessa situação. Mas o que foi, foi. E você pode tomar o que foi da melhor forma possível. Ficar com o que foi bom. Pelo menos é aprender com aquela situação. Ó, em Provérbios, capítulo 1, do verso 5 ao 6, diz assim, ó: se os sábios, novamente, se o sábio der ouvidos, ouvir, aumentará o seu conhecimento. E quem tem discernimento obterá orientação. Se a gente for pegar lá o Provérbios 2, ele vai dizer assim, ó. Vou comparar, tá? Diz: se der ouvidos à sabedoria, e aqui diz: se o sábio der ouvidos. Aí lá diz: inclinar o coração para o discernimento. Aqui diz: quem tem discernimento obterá orientação. Então, ter o coração ensinável envolve você ouvir, corresponde na sua capacidade de sabedoria. Então, a sabedoria, inclusive, nesse processo de ter o coração ensinável para você aprender, e aí ele fala que se o sábio der ouvidos, aumentará o seu conhecimento, então aumente seu conhecimento, ele é o início da sabedoria também. Então, não só do conhecimento em si, mas como diz aqui, vai ter discernimento para obter orientação da ação. Então, tenho humildade para ouvir, então terei discernimento para orientar. Então, tenho discernimento para agora compreender os dois caminhos que me apresentam e receber orientação para onde eu devo ir. Dá exemplo prático disso. Mano, eu faço faculdade e eu quero sair da faculdade para empreender. E aí eu vou avisar isso pro meu pai e meu pai ficou bravo. Paguei faculdade à toa pra você, seu moleque, não sei o que lá, você não honra comigo, por que você tá fazendo isso, você não deve fazer isso, eu não sei o que. Aí você fica puto com seu pai também, tá ligado? E aí você rejeita tudo. Ou você pode ouvi-lo, agora obter discernimento, e aí você tem as duas rotas, né? Sair da faculdade ou ficar. Aí se ouviu ele, vai ter discernimento. Discernimento para enxergar
tipo assim, essa rota do sair da faculdade, essa rota do ficar na faculdade, então vai obter orientação de para qual delas você deve entrar. Mas você percebe que tudo envolve, inicialmente, na realidade, tudo não envolve não, mas tudo se inicia no ouvir. E aí essa capacidade de aprendizado, você vai ter no discernimento, né? E, enfim, vai obter orientação. E aí não precisa se preocupar também com isso, porque ó, 1 Tessalonicenses 5 diz assim, ó, verso 20 ao 21. Ó, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Numa época, inclusive, que Jesus disse que haveriam falsos profetas, Paulo está dizendo, não desprezem as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Se ele está falando assim, para pôr à prova, ou seja, para testar, para validar, significa que ele está dizendo que existem realmente coisas que são passíveis que não são verdade. Profecias que não se cumprirão. Se você tem que pôr à prova, é porque existem coisas que não vão se concretizar, é porque tem coisas que não vêm de Deus. Mas ele está falando, não rejeite, põe à prova, teste, valide e fique com o que é bom. É o processo de discernimento. Eu ouço, não desprezo, identifico, tenho discernimento, boto à prova. O que não for bom, descarto. No sentido, não tomo para mim. E o que for bom, não tomo no sentido de, não preciso aplicar. Mas posso discernir também e meditar naquilo e tirar o que é bom. E aí sim, tomar para mim. E ficar com o que é bom, né? Então, esse processo, e aí agora qual que é a consequência disso, né? Eu comecei a utilizar esse processo de ouvir depois que eu li Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. E isso, eu percebi, e isso inicialmente foi um processo automático, frio, diria até intencional demais. De dizer assim, cara, eu vou aplicar by the book o que esse livro fala. Tipo assim, exatamente o que esse livro fala. Tem que ouvir as pessoas, então vou começar a fazer perguntas às pessoas, e mesmo que eu esteja odiando o assunto, mesmo que eu não queira estar ali, eu já esteja agoniado para sair, eu vou continuar conversando com a pessoa e vou perguntar para ver no que dá. E, cara, eu comecei a perceber o quanto eu aprendia com as pessoas. Cara, eu percebi quanto a minha avó, que parou no, na quarta série, quanto ela tinha, velho. Sabedoria, assim, transbordante. Percebi quando meu pai, a minha mãe, tá ligado? Amigos tinham, cara, de coisas que transbordavam, assim. Caraca, como que eu convivo com a minha avó há 20 anos e eu nunca tinha percebido isso? Então, esse processo de você ter o coração ensinável te permite a você ter esse processo de sabedoria de muito mais acelerado. Porque até, como eu disse, tem uma passagem em Provérbios que diz que o tolo não aprende com o erro do outro, diferente do sábio. Ou seja, você tem a capacidade de pegar ensinamentos, percepções de diversas coisas da vida deles. Claro, aí que está novamente. Não é tudo, mas pelo menos pegar, armazenar, meditar, discernir e ficar com o que é bom. Cara, você acha que tudo que a minha avó disse eu vou fazer? Óbvio que não. Você acha que tudo que o meu pai falar eu vou fazer? Óbvio que não. Mas muitas coisas que eles me dizem, me aconselham e etc., eu consigo tirar ouro ali, cara. Consigo tirar ouro de muitas coisas que eu poderia. Depois eu percebo que eu poderia ter evitado, mas eu rejeitei por não ter esse coração ensinado. Ou que muitas das vezes eu realmente evitei por ter ouvido. Problemas, dores de cabeça e etc. Então, ter o coração ensinável é uma das ferramentas mais poderosas de você se tornar uma pessoa sábia, de você conseguir alcançar também, enfim, metas pessoais. E, assim, não precisa ser muito utilitário, não precisa ser muito individualista nesse sentido, né? Não acho que é a ideia. Mas a consequência inevitável disso.
Eu percebo claramente em mim, cara, que, né, eu evito erros desnecessários que me gerariam prejuízos. Até mesmo muitas das vezes também vou para caminhos que me levam mais próximo de uma vida bem-sucedida, uma vida plena, por ouvir conselhos sábios, conseguir extrair o que é bom. Então, esse coração ensinável te leva para um local de humildade, te leva para um local de muito aprendizado e de muito resultado também.